Acho que eu conheci a área, vamos dizer assim, do estudo de sentido da vida, né, enquanto fator de promoção da saúde mental, quase que em paralelo com a logoterapia, mais ou menos na mesma época. E o que eu vejo, uma coisa que me chama atenção hoje em dia, e por duas ocasiões já, esse é um dos temas muito em alta, assim, dentro do estudo, acho que da psicologia da religião. E em dois dos congressos que eu fui da Associação Internacional de Psicologia da Religião, eu fui lá assistir os painéis sobre isso. E nas duas ocasiões, né, tanto a Tatiana Schnell, que estava lá, que você citou, a Heidi Klum e outras, né, que são as pesquisadoras aí que estão mais envolvidas nessa área, elas falam muito de meaning making e tal, que é a produção de sentido, e de vez em quando elas colocam ali no comecinho do artigo alguma citaçãozinha do Frankl e tal, ou uma referência a ele, e já cheguei a perguntar, assim, literalmente, né? Não me lembro para quem agora, acho que foi para a Heidi. Olha, o que você está falando, assim, eu acho muito parecido, né, com a proposta da logoterapia e tal. E ela meio que deu uma ignorada, assim, na pergunta e segue o jogo, entendeu? A própria Crystal Park que propõe, né, a noção do meaning make de uma maneira mais assim direta, e dentro da psicologia da saúde principalmente se fala muito disso, né, como um fator de coping também e tudo mais. Agora, eu fico curioso com relação a esse fato, né, onde foi que as coisas se dissociaram, né, e eventualmente por que no contexto mais contemporâneo, autores mais antigos, e principalmente o Frankl, que acho que se alguém escreveu sobre sentido na psicologia, foi ele, né? Acho que ninguém ainda produziu mais do que ele nessa área. Por que às vezes fica num segundo plano, assim? Não sei se É uma você boa já questão. percebeu esse tipo Aham. de coisa e se teria alguma hipótese para entender isso, Eu vou lançar uma hipótese baseada na minha experiência. tá? Você já notou isso, primeiro lugar? Já Tá, notei isso. Não é que ele não apareça, mas de sim. forma muito secundária, às vezes algum elemento ali aparece, da contextualização de algum estudo. Uhum. Mas pela minha experiência, Nery, eu não sei se isso é generalizável, representativo da galera que está na psicologia da religião, mas eu acho que, dependendo da forma que a pessoa tem na área da psicologia da religião, os autores de referência que a gente tem pode acabar você não entrando em contato tipo com Frankl, que é o meu Tá, caso. sim, Os autores que eu li até o momento trabalham com uma perspectiva de não incluir uma sim, discussão a respeito do sim. Frankl. Então, a gente meio que vai naquela onda, né, de eu estou seguindo esses autores aqui, eu estou lendo, baseando no meu trabalho, meus questionários no que eles estão fazendo, e aí não me despertou para parar e ler. Mas olha só, curiosamente, semana passada eu comentei com minha esposa isso. E foi até num grupo de estudos meu, um aluno falou, né? Em Busca de Sentido, que é um dos livros Sim, dele o mais clássico, famosos. né? O mais clássico, assim, Fácil. sim. Isso. Falei, Natasha, a gente tem que ler esse cara, porque uma das coisas que eu estudo em saúde mental é sentido de vida, e ele Sim, é uma das referências, e até hoje eu não sentei para ler. Poxa, o que está é, acontecendo? Então, eu acho que às vezes, vamos pensar assim, né? No meu caso, Nery, sentido de vida é um dos tópicos que está dentro de uma coisa maior que saúde mental. Eu considero um componente de saúde mental e um componente, tem até alguns estudos mostrando que não vou dizer uma bússola, mas é algo que pode afetar positivamente outros componentes, né? Talvez uma variável mediadora, alguma coisa assim. Então eu tenho essa vontade de estudar, mas eu não tive contato assim ao longo dos meus estudos, né, de 5 anos para cá mais ou menos, com autores que trouxeram ele para o sim. centro da conversa, para me Eu acho, despertar eu assim. falo isso porque eu acho que se perde muito, entendeu? Acho que sua explicação, acho que, né, com perdão do trocadilho, faz sentido, porque muito do que se estuda hoje em dia, e se você vai para a área do meaning making, a gente parte de quase que epistemologias, vamos dizer assim, se você voltar mesmo na raiz ali, ou pelo menos
escopos teóricos que ou são mais cognitivistas ou mais a partir da psicologia evolutiva. E aí, de fato, né, o Frankl não está dentro desse... Ele está dentro de um escopo fenomenológico existencial, que é uma outra corrente. Mas o que eu sinto é que falta. É a mesma coisa, se eu ficar lá só na logoterapia e eu não for estudar essas outras referências, vai me faltar algo também. Sim, sim. Então, eu sinto que é importante mais desse diálogo, né? E legal. Não vejo problema nenhum em si. Qual o problema de atribuir a Frankl o primeiro? Ainda que eu esteja numa perspectiva totalmente diferente do que ele fez, até porque ele começou a estudar isso nos anos 20, né? Quando ele era estudante ainda de medicina. Então, a gente está falando de quase 100 anos, né? de uma perspectiva teórica. Mas eu vejo assim que muitos... Porque o próprio Frankl era alguém que encorajava muito a pesquisa quantitativa também. E alguns dos seus seguidores, vamos dizer assim, dos seus alunos e tal, como o Cronbach, por exemplo, criou instrumentos, né, de avaliação de sentido de vida. O Wong também é um outro que existem alguns instrumentos interessantes. E acho que é mais necessária, entendeu? Esse diálogo ele precisa acontecer mais, porque vai enriquecer os dois campos, no final das contas, né? E eu acho que você tocou num ponto que pode ser realmente o diferencial aí, o que explica, melhor dizendo. Eu acho que é isso, a tradição cognitivista, esses autores talvez não bebem tanto dessa fonte, né? Talvez uma diferença de abordagem ou de escola explique por que muitos autores acabam não lendo